Querido Deus, Pai, nós somos gratos a Ti por este momento tão especial em que vamos, Pai, ouvir a Tua palavra. A Tua palavra vai ser ministrada nesta manhã à nossa vida. Que nós estejamos ansiosos, com sede, Senhor, de alimentarmos dela, Senhor. Apesar de já termos feito a Tua leitura pela manhã, outros dias, mas hoje é um dia especial para todos nós. Abençoa o Teu servo, Senhor, que vai ministrar. E pedimos a Ti, sempre lembramos, Pai, e pedimos, Senhor, continua dando a revelação dessa palavra e os mistérios escondidos entre as linhas, que muitas vezes ainda não temos alcançado a eles, Pai, mas que Tu revela a todos nós, para que nós possamos ouvir, entender e guardar em nosso coração. E assim, Senhor, e que possa fazer de maneira clara, para que todos nós possamos compreender a mensagem desta manhã e aplicar a nossa vida na nossa jornada. Nós oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero pedir que você, por gentileza, fique aí com a sua Bíblia aberta, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, o texto que nós iremos abordar nessa manhã. Como temos sempre feito nos cultos de ceia, temos procurado falar do tema, né, que nós nos propusemos ao longo deste ano de 2024, que é um tema escatológico, voltado para as coisas dos últimos dias, para a volta de Jesus, alertando para que nós possamos guardar a nossa coroa. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso nesse capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que é conhecido como o sermão profético de Jesus, que também estão presentes e relatados pelos evangelistas Mateus e no livro de Lucas, no capítulo 21, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos falar sobre o roteiro, digamos assim, uma agenda divina que Cristo dá nestes capítulos, desses evangelhos, a respeito das últimas coisas, a respeito das coisas do fim. E é importante nós analisarmos, porque aqui são as próprias palavras de Jesus. É o próprio Cristo falando, é o próprio Senhor alertando, informando, instruindo, explicando para seus discípulos, para a igreja, o que será e o que acontecerá antes da sua vinda. Nós temos este belíssimo sermão de Jesus, contado a partir de uma pergunta dos seus discípulos, contado e explicado em razão de uma pergunta feita pelos discípulos de Jesus. Jesus está falando todos esses acontecimentos e relatando tudo isso em razão da pergunta que foi feita, que está relatado lá no Evangelho de Mateus 24, verso 3, em que os discípulos perguntam: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e a consumação dos séculos. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos buscar sabedoria de Deus para fazermos as perguntas certas, para obtermos as respostas adequadas e apropriadas. Então, de acordo com as perguntas dos discípulos, o Senhor então traz este relato que está no capítulo 13 de Marcos, 24 de Mateus e 21 de Lucas. E eu quero enfatizar o final deste sermão de Jesus, a parte final do sermão em que ele orienta, porque no Evangelho de Mateus, depois que ele termina o sermão, no capítulo 25, ele inicia uma série de parábolas para reforçar de uma outra maneira, com uma outra linguagem, reafirmar e trazer uma melhor compreensão para os seus discípulos. E é lá que ele fala da parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. É lá que ele começa no capítulo 25 a ilustrar como é que se dará e como as pessoas irão reagir e se comportar no período que antecede estes eventos que ele nos relata. E aí, acompanhando aí a sua Bíblia, no versículo 26,
nós vamos ver aqui que Jesus, nesse trecho que nós lemos, finalizando o seu sermão, ele diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Nós temos aqui a certeza, irmãos, eu creio que todos nós temos essa convicção de que Cristo voltará, amém? Todos nós cremos na volta do Senhor Jesus e todos nós sabemos que isto é um evento que vai acontecer. No entanto, tem muitas pessoas que não acreditam ou conhecem da história e acreditam e pensam ser uma história que por tanto tempo está sendo dita, já se perdeu a credibilidade. Há quanto tempo nós não ouvimos dizer, nós aqui nas nossas, cada um aqui na sua idade tem 40, uns 50, outros 30, outros 20, outros 15, e nesses 40, 50, 30, 15 anos de vida, nós temos constantemente ouvido: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e como está escrito lá na carta de Pedro, parece que tudo permanece como estava desde o começo. A conversa e a história de que Jesus vai voltar e nunca voltou até hoje, parece que está sendo, uma história, uma fábula, um conto que talvez não vai acontecer. Muitos pensam a respeito deste assunto desta maneira, acreditando que de tanto ouvir essa história e nunca vê-la concretizada, pensam e dizem: isso não vai mais acontecer, e aí vivem de uma maneira completamente alheias a essa realidade de verdade. Jesus começa esse trecho que nós lemos dizendo: então verão o Filho de Deus. Significa que quem acredita, quem não acredita, quem espera, quem não está esperando, independentemente da sua atitude, quando este momento acontecer, todos verão ao Filho de Deus. A sua vinda será uma vinda clara, manifesta, e todos contemplarão a manifestação do Filho de Deus. Todo olho o verá. O Evangelho de Mateus fala isso. E todo olho verá, assim como um raio que se apresenta no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Está relatado no Evangelho de Mateus. Isso foi Jesus mesmo quem falou. Então, quem crer ou quem não crer, independentemente da sua atitude em relação a esta verdade, vai acontecer e vai vê-lo, e verão a Cristo. É por isso que também lá no Apocalipse vai dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, esses eventos do fim, os eventos escatológicos do fim, eles alcançarão a toda a humanidade, independentemente da forma como nós reagimos diante deles. Então, temos que estar preparados e temos que compreender que o Senhor Jesus, Deus, está conduzindo um calendário divino de fatos, acontecimentos e circunstâncias e situações que levarão inevitavelmente para a concretização de tudo o que o Senhor disse e de tudo que a palavra de Deus nos revela. Jesus aqui nesse mesmo trecho, ele vai dizer no versículo 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esta verdade, irmãos, da volta de Jesus, o Senhor, Deus, está conduzindo o calendário. Deus o Pai está conduzindo todo o contexto da história humana para a consumação da redenção. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer justamente isso, que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, para a redenção dos filhos de Deus. Tudo o que existe, desde o Éden, depois do pecado, clama para que este fato, para que este evento, que será a resolução de todos os dilemas, em que
todos os conflitos em que o pecado, e como Paulo escreve aos Coríntios, quando a morte será definitivamente vencida, quando o pecado será definitivamente destruído, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, quando este evento acontecer, resolverá todo o dilema de Adão, que foi o pecado introduzido na raça humana, e o Senhor Deus está então conduzindo este calendário da redenção para este evento. E tudo isso culminará na volta de Jesus. Nós precisamos crer e ter um evangelho, anunciar um evangelho, proclamar um evangelho que anuncia a cruz de Cristo como o marco de, digamos assim, a cruz do Senhor Jesus é o início do fim, porque a partir da cruz, quando a salvação foi entregue para toda a humanidade, quando todos ali, ao olharem para a cruz, encontram-se com a redenção, com a salvação, com o retorno para a comunhão com Deus, dali eu posso dizer, estou falando aqui agora, nunca li, nunca vi sobre isso, nunca li, mas é o início do fim. O relógio do fim dos tempos começa a partir da cruz do Senhor Jesus, do dia em que Ele morreu na cruz. O véu do templo se rasgou, o céu ficou em trevas, houve terremoto, liberou-se o acesso de volta a Deus, o retorno à comunhão com Deus. Aqueles querubins que foram postos no Éden para separar o homem da comunhão com Deus, abriu-se o véu, rasgou-se o véu, abriu-se o caminho, e a partir dali o homem voltou a ter oportunidade de ter comunhão completa com o Senhor, e dali para cá, o relógio de Deus está rolando tic-tac, 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 para concretizar a redenção final da humanidade. Então, meus irmãos, os apóstolos tinham essa compreensão desse calendário, os apóstolos tinham esse entendimento, os apóstolos tinham essa compreensão de urgência, de que as coisas estavam para acontecer. Paulo, inclusive, escreve e diz: a nossa redenção hoje está muito mais perto do que quando nós cremos no passado. E Paulo fala isso, sendo que ele encontra-se com o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 9, está relatado a conversão de Paulo, quando ele está indo para o caminho de Damasco. Passam 14 anos, Paulo passa 14 anos, depois de ter sido convertido, aprendendo, sendo discipulado, lá em Antioquia da Síria. Lá ele é instruído, lá ele aprende, lá o Senhor ensina a Paulo, 14 anos. E depois ele passa mais em torno de 14, 20 anos fazendo suas viagens. É quando ele escreve essa passagem, é quando ele diz, essa passagem que está em Romanos, no capítulo 13, em que ele diz: hoje, nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Paulo escreve isso, mais ou menos 40 anos depois da morte de Jesus. Arredondando, 40, 45 anos depois da morte de Jesus. E ele já tinha esse senso de urgência, dizendo: hoje está mais perto do que quando eu acreditei, de quando eu recebi a fé lá em Damasco. Irmãos, João, escrevendo na sua primeira epístola, vai dizer que, filhinhos, já estamos vivendo na última hora. Veja o senso de urgência que estes homens tinham quanto a este assunto, quanto a este tema. João também alerta a igreja daquela época de que a redenção, a manifestação de Cristo, a volta do Senhor estava iminente, estava ali às portas. Jesus diz aqui que todos esses eventos que ele relata neste sermão, e o relato de Jesus aqui, quais são os eventos que ele relata? Pai se levantará contra filho, nação se levantará contra nação, guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. No Evangelho de Mateus ele vai dizer: muitos cristos se levantarão, vão dizer: o Cristo está aqui, ou outros dirão: o Cristo está ali, não vá atrás de nenhum deles.
Os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, compreendendo este sermão profético de Jesus e vendo nos seus dias, nos dias da igreja do Novo Testamento, da igreja primitiva, falsos profetas se levantando, falsos mestres se levantando na igreja, a epístola de João, as 3 epístolas de João, a finalidade é combater falsos profetas, falsos mestres. Eles olhando naquele cenário, o aparecimento de falsos mestres, eles automaticamente associaram: falsos mestres estão no nosso meio, falsos profetas estão no nosso meio, falsos cristos estão se levantando em nosso meio. João entendeu isso e disse: já é a última hora, já estamos vivendo o tempo do fim, o Senhor está às portas para vir. Então veja que havia um sentimento na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento, de olhar as coisas que aconteciam ao seu redor e discernir e compreender tudo o que acontecia ao seu entorno, conectando e ligando com o evento máximo da fé cristã. Irmãos, nós não podemos parar a nossa fé, parar a nossa pregação, nos limitar como se fosse algo de menor importância, mas a pregação do Evangelho não estará completa se pregarmos apenas a cruz de Cristo. Entenda isso aqui. A pregação do Evangelho não é completa se falarmos só do Calvário. A pregação do Evangelho tem que falar de Calvário, mas tem que falar de redenção final, que é a volta de Jesus. O Evangelho completo fala da cruz que nos redime, da cruz que nos perdoa, é a porta que foi aberta por Jesus, é por onde nós podemos achar novamente a Deus e ter comunhão com Ele, mas o Evangelho estará completo tão somente se falarmos que este Jesus, que voltou como alguém que morreu, numa constituição de um homem frágil, como o profeta Isaías diz, nós não vimos nele beleza alguma, nós não vimos dele nada de força, ele veio como um humilde servo sofredor. Isso é Calvário. Calvário nos mostra um Cristo que se assemelha a nós como seres humanos frágeis, fracos, porém ele no Calvário não tinha pecados como nós temos. Calvário aponta para um Cristo frágil, mas vencedor pela sua obediência e pela ausência de pecado. Porém, a redenção na volta de Jesus aponta para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para aquele que vai governar os céus e a terra, para aquele que tem um cetro de justiça em suas mãos, para aquele que tem, da sua boca sai uma palavra poderosa, como uma espada que governa e regerá as nações com mão de ferro. A volta de Jesus aponta para um Cristo glorioso, o Calvário aponta para um Cristo humilde, frágil, sofredor, mas é por este caminho que nós poderemos ver esse Cristo redentor, esse Cristo poderoso, glorioso que virá. Se nós olharmos o relato dos evangelhos, nós vamos ver um Jesus que tinha as suas limitações enquanto ser humano, ele era homem, ele veio em carne, ele veio na condição de homem, mas quando nós olhamos para o relato de Apocalipse, seus olhos são como de fogo, sua voz é como um trovão, seus pés são como um de latão reluzente. Ele virá, o cavaleiro assentado sobre o cavalo branco, e virá com as suas miríades celestiais, e ele tem um manto vermelho, tem um manto glorioso de um rei poderoso. Ele vem com o seu nome escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o evangelho que a igreja precisa anunciar: Calvário para a salvação, mas a volta de Jesus para mostrar que Ele governa, que Ele reina. Lá o Calvário, o grande trono branco em que Ele julgará grandes e pequenos. O evangelho precisa falar de cruz, mas precisa falar da volta de Jesus. Assim será o evangelho completo. E é por isso que Jesus se preocupa em anunciar aqui esses eventos, esses momentos do fim. Porém, no versículo de número 32 aqui do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Jesus deixa um tom de incerteza de quando este evento acontecerá. Versículo 32 diz: mas a respeito daquele dia, a respeito deste momento,
a respeito deste evento, a respeito da minha volta, em outras palavras. Jesus está dizendo o dia, a hora, o minuto, ninguém sabe. Os anjos não sabem, o Filho não sabe. Isto está reservado apenas na sabedoria e na onisciência do Pai. Esta incerteza do tempo, meus irmãos, que nos dá um senso de inexatidão. Não sabemos o dia, não temos como precisar quando será. Somente o Pai sabe quando vai acontecer a finalização do calendário divino. Se nós entendermos que tudo está acontecendo conforme um calendário pré-estabelecido por Deus, nós precisamos então entender que a incerteza do tempo não tira, o fato de não sabermos o dia, a hora, o minuto, isso não tira o fato de que vai acontecer. Não é uma questão de será que vai acontecer, não é uma questão de será, é uma questão de quando vai. Não é se vai acontecer, mas é quando vai acontecer. A incerteza do dia que acontecerá não tira a certeza, a inescapável realidade de que Jesus vai voltar, de que Ele virá, que Ele vai se manifestar, da maneira como Ele descreveu, aos olhos de toda a humanidade, aos olhos de todas as nações, aos olhos de todas as pessoas, dos que creem e dos que não creem. A inexatidão do tempo nos mostra que desde os profetas, desde as profecias antigas, Daniel capítulo 12, verso 9 também nos deixa claro que este mistério do dia, da hora, está selado para os tempos do fim. O profeta Daniel, quando teve esta visão, ele viu o Filho do Homem. Daniel é quem fala sobre o Filho do Homem. E ao falar do Filho do Homem, e ele tem essa visão no capítulo 12, o Filho do Homem se manifestando em glória, em poder, ele diz, essas coisas tu selas, Daniel, para os tempos do fim, porque vai chegar um tempo e dois tempos, e ele conta lá as semanas, e tantas semanas, e isso então acontecerá, de acordo com o calendário humano. E quando Daniel dá essa profecia lá, são 70 semanas de Daniel, aí todo mundo vai e faz conta, e calendário, e é isso, e é aquilo outro, e é Antíoco Epifânio que fez isso, e foi não sei o quê, e os homens vão para o calendário da história da humanidade, tentando marcar um calendário, tentando marcar um dia, tentando marcar, porque nas 70 semanas de Daniel está faltando a última, né? Se você se lembrar da profecia lá, Daniel fala que 69 semanas vai acontecer, e aí a última semana da profecia de Daniel parece que está em suspenso. Deus pegou assim, peraí, essa semana aqui eu vou suspender no calendário e vou deixar todo mundo em suspense. Quando é que isso vai acontecer? E aí os teólogos pensam e tem várias doutrinas teológicas. Essas 70 semanas vai ser a grande tribulação. Eu não quero entrar nessa discussão hoje. As 70 semanas, essa última semana das 70 que estão faltando de Daniel, essa última semana seria 7 anos de provação da grande tribulação, em que 3 anos e meio nós vamos estar ali no meio de uma paz, Paulo fala isso, repentina paz, mas de uma hora para outra virá uma tribulação, e aí o homem da iniquidade se manifesta, e aí vem os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E aí eu não vou entrar nesse debate, porque aí tem pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, não tem milênio, tem milênio no meio, a igreja é arrebatada no meio, a igreja fica até o final da grande tribulação. Eu tenho uma convicção particular e um pouco diferente de alguns irmãos, principalmente da corrente pentecostal, mas não é esse o objetivo da mensagem hoje. Uns dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, outros dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí? Aí eu só quero fazer uma alfinetada aqui. De modo geral, a teologia pentecostal, muitos têm que a igreja não passará pela grande tribulação, não é verdade? Não é? Sim ou não? Nós vamos ser arrebatados. Antes do pau comer aqui, do circo pega fogo, nós vamos subir, aí Israel vai ficar, para Israel ser
provado na última hora, né? Deixa eu só fazer uma instigação. E se isso não for verdade? E se... Não, tudo bem, beleza, tudo bem. Mas você está pronto para enfrentar a grande tribulação? Essa aqui é a mensagem. Se eu creio na grande tribulação, se eu creio que eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação, e se Deus quiser que nós passemos pela grande tribulação, estaremos nós preparados para enfrentá-lo? Está entendendo como a teologia também é importante para refletir na prática de vida, irmãos? A minha fé é firme o suficiente para, se necessário for, se eu estiver crendo na corrente teológica errada, se eu estiver crendo que eu vou ser arrebatado antes da prova, antes do circo pegar fogo, e se Deus decidir que a igreja tem que ficar e enfrentar, eu vou estar preparado para enfrentar? É o que eu quero falar nesta manhã. Não vou entrar nos detalhes, nem dizer sobre isso, mas o que o Senhor nos chama é para uma chamada à vigilância. O que isso, eu não quero entrar nos embates doutrinários e teológicos e nesses dilemas que muitas vezes geram confusão, geram atritos, mas o que nós precisamos extrair de tudo isso é a minha fé, independentemente dentro desse aspecto escatológico, independente da corrente doutrinária que você aderir, a minha fé tem que ser forte, firme, convicta, suficientemente para suportar as provas, se eventualmente elas vierem. Aí a gente fica pensando assim, irmãos, temos que fazer uma reflexão. Vamos só pelo nosso imaginário refletir e pensar. Estamos na grande tribulação. Hoje nós ainda não vamos passar pela grande tribulação, melhor dizendo. Hoje nós não estamos numa grande tribulação. Hoje, sem ter o anticristo, sem ter o falso profeta, sem ter a besta, a gente já se abestalha e perde a nossa fé por pouco ou quase nada. A gente já negocia a nossa fé por coisas pequenas. Como nós encontraremos com Jesus se nós, com pouca coisa ou quase nada, deixamos a fé e abandonamos ou desistimos na jornada? Veja que o alerta desta mensagem da volta de Cristo é para nos despertar, para nos chamar a uma urgente necessidade, a vigilância da nossa caminhada com Deus. Nesta reta final do sermão de Jesus, ele deixa muito claro esta incerteza do calendário, mas é inevitável. A incerteza do dia não extrai a inexorável, inevitável e inescapável realidade de que Jesus vai voltar. Mas para Jesus voltar, tudo que ele falou vai ter que acontecer. Guerra, os rumores de guerra, a perseguição, todas essas coisas. E aí a gente começa a ouvir e viver e experimentar nesses novos dias, nesses tempos atuais. Às vezes nós ficamos acabrunhados, envergonhados de viver a nossa fé e expor a nossa fé nos ambientes que nós andamos hoje, onde ainda há relativa liberdade para confessar aquilo em que nós cremos, quanto mais se nós tivermos que passar por momentos, por provações mais severas e mais graves. Se hoje muitos ainda vivem como cristãos 007, o espião ali que vive uma fé dentro de uma caverna, que vive uma fé apenas dentro da congregação, que quando lhe é exigido demonstrar os valores do reino, quando lhe é exigido demonstrar graça, perdão e misericórdia, quando lhe é exigido viver no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, refletir a glória de Cristo em um ambiente que ainda estamos em relativa liberdade para expor, nós muitas vezes nos envergonhamos de nos posicionar e dizer: somos cristãos, eu sou de Cristo, eu sou do Filho de Deus, eu não concordo com isso, isso não está conforme a palavra de Deus. Nós muitas vezes preferimos nos enclausurar
e sentimos-nos muito mais confortáveis em ser crentes em ambientes de 4 paredes da igreja, enquanto Cristo está nos chamando para sermos crentes lá onde o fogo está pegando, lá onde o mal está reinando e imperando, lá onde as trevas estão reinando, e o Senhor nos chama para sermos luz, é lá. Esta palavra fazia com que esta esperança, Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós não somos daqueles que não têm esperança, irmãos. Foi a esperança da redenção em Cristo Jesus que fez com que os homens do Novo Testamento, que fez com que Estevão suportasse as pedradas sem negar a sua fé. Foi a esperança da redenção, da volta de Jesus e de se encontrar com Cristo, que fez com que muitos cristãos fossem jogados nas arenas e não negaram a fé em Cristo Jesus. É essa esperança de que nós vamos nos encontrar com o Senhor que faz com que nós nos mantenhamos firmes na nossa jornada. E nós vamos ver que Jesus, no final desse sermão aqui, compreendendo todo este cenário, de que todas essas coisas, olha o que ele diz no versículo 28, ele faz uma parábola. Aprendei a parábola da figueira. Analisem os eventos. Quando a figueira florescer, sabeis então que está próximo o verão. A figueira era um símbolo de mudança de estação em Israel. É uma árvore típica daquela região, e ela, naturalmente, ela demarcava as mudanças de estação. Quando ela começava a florescer, quando ela começava a renovar os seus ramos, porque no momento do inverno, ela perdia todas as suas folhas, perdia todas as suas flores, todos os seus frutos, mas quando o verão estava aproximando, aquela árvore, ela começava novamente a brotar os ramos, a tornar-se, as folhas verdes, aqueles galhos secos, passavam a ter as suas folhas, seus galhos completamente recobertos e renovadas as suas folhas, brotando, renovando as galhadas, sinalizando que o verão está chegando, sinalizando que mudou a estação. Irmãos, e aqui simbolicamente, profeticamente, esta passagem aqui aponta para esta figueira, profeticamente ela aponta para a nação de Israel, no sentido de que a nação de Israel está, hoje, a maior parte dos judeus estão desconectados da fé e do Messias, de que Cristo Jesus já veio. Muitos ainda estão aguardando a volta do Senhor Jesus, muitos ainda, não no nosso Jesus, né? Eles estão aguardando o Messias profetizado, eles não creem no nosso Cristo como o Messias. E aqui Jesus está dizendo, quando a nação de Israel começar a crer, começar a receber e começar a ser renovada, então está iniciando um novo tempo, que é uma nova estação, digamos assim. E nós vamos ver, irmãos, que a história está aí. Em 1940, quando Israel volta para se constituir como uma nação politicamente estabelecida no Oriente, a partir dali, nós vamos ver o povo de Israel, a figueira florescendo, a figueira renovando seus ramos, a figueira novamente se estabelecendo. E hoje, irmãos, há um grande número de judeus que já creem no nosso Jesus como Salvador. A estação do verão está iniciando, irmãos. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo. Quando Jesus disse isso no versículo 28, quando isso acontecer, prestem atenção, porque eu estou às portas. Hoje estima-se que existem mais ou menos cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de judeus que já creem no Messias, no Senhor Jesus como Salvador.
que já cultuam e servem ao nosso mesmo Jesus, ao mesmo Jesus que nós cremos. Muitos deles já creem nesse Senhor, já creem no nosso Senhor Jesus como o Messias que veio e é o Messias profetizado pelos profetas, é o Messias que eles aguardavam e eles já estão vivendo essa fé que nós cremos. Isso significa que os ramos estão sendo renovados, significa que o verão está chegando, está próximo o verão, está próximo a mudança de estação. O Senhor está às portas, como ele diz aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sabei que está próximo, ele está às portas. Dentro deste alerta, irmãos, nós vamos ver o versículo 32, que vai nos chamar a uma vigilância, a um alerta nesse sentido. Jesus fala aqui no versículo 32, aliás, no versículo 33, estai, na minha versão diz assim, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Tem outras versões que dizem, veja, não é isso? Olhai, vírgula, vigiai e orai. A minha versão diz, estejam de sobreaviso, vigiai. Aqui, Jesus está usando, o evangelista Marcos, pegou o sermão de Jesus e registrou esse sermão utilizando duas palavras diferentes, ambas trazem um sentido de vigilância. Aqui Jesus está chamando o seu povo à vigilância. Jesus está nos chamando a uma atitude de alerta. O clarim que chama os crentes, né? Aquele hino, né? Tem uma coisa que fala de alerta esse louvor, né? Tem alguma coisa de alerta, me ajuda aí depois aí. O clarim está alertando. A palavra de Deus está alertando. Jesus está dizendo, estejam de sobreaviso e vigiem. O Neice está aí? O Neice que gosta, né? Vigia, crente, né? Precisamos estar em um estado de vigilância. Nesse estado de vigilância, meus irmãos, Jesus usa essas duas palavras aqui, que significam, na verdade, estar de sobreaviso, ou vede, como está na versão dos irmãos aí, literalmente significa isso, ver, contemplar. Mas essa palavra, no grego original, não é apenas um olhar despercebido. Esse ver não é um ver, não é uma contemplação de apenas olhar, mas não discernir e não compreender. Jesus está chamando aqui para que nós possamos ver de uma forma atenta, de uma forma que nós possamos olhar, interpretar e discernir tudo o que está acontecendo. É um olhar percebido, não é um olhar despercebido. A gente olha, irmãos, as coisas acontecendo e quantos estão completamente alheios. A gente olha e vê, cada dia mais existem guerras entre nações. Cada dia mais nós vemos o avanço de uma agenda diabólica para desconstituir as coisas de Deus. Cada dia mais nós contemplamos e vemos coisas, catástrofes naturais. Se nós olharmos de tempos em tempos, há um intervalo muito menor de tempo entre uma catástrofe e outra. Nós vemos, sem falar nesse calor, aí os cientistas, é o aquecimento global. Você sabe que uma das teorias do aquecimento global dizem que as flatulências bovinas são as causas do aquecimento global. Mas sabe por que eles falam isso? Porque eles querem combater o agronegócio e querem combater a pecuária, porque isso é uma forma de controlar a nação, controlar as pessoas, porque é aquilo que, principalmente o Brasil, que é um grande produtor agrícola, principalmente tem um gado de corte muito grande, um rebanho muito grande no Brasil, e a carne brasileira, ela alcança muito. Essas coisas são para estabelecerem controles, para que esses controles venham a ser impostos, aquilo que está revelado no Apocalipse. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender, se não tiver a marca da besta, não é isso?
Aí as pessoas lá na antiguidade, a marca da besta vai ser um chip. Aí veio os cartões de crédito, está vendo? Ali é o chip. Se não tiver o chip, não vai comprar, não vai vender. A marca da besta já virou um monte de coisa. Mas a marca da besta, esse não vai comprar, não vai vender, Jesus está dizendo, olhai e vede, estejam de sobreaviso. Sabe o que é a marca da besta? 666? Que vai estar na mão e... A marca da besta vai estar onde? Na mão e na cabeça. Está de sobreaviso e ver e olhar significa... Lá na lei de Moisés, Deus disse assim, pega a lei do Senhor, ata ela nas tuas mãos, coloca a lei do Senhor na tua mente. E eles desenvolveram uma lei, um mandamento, que eles enrolam, agora me fugiu o nome, os judeus enrolam uma fita no braço para lembrar dos mandamentos do Senhor, e eles colocam, não sei se você já viu, tipo um mini chapéuzinho que fica aqui na cabeça do judeu, eles colocam aquilo ali como um símbolo da lei do Senhor que está na mente. Deus queria que a gente andasse com os 10 mandamentos escritos na nossa mão, sim ou não? Literalmente tatuados na mão. Ele quer que a gente ande com os mandamentos tatuados na testa, escrito na testa? Não, né? Você acha que a besta quer que você ande com um chip tatuado na mão? Quer que você ande com um chip tatuado ou uma mensagem tatuada na testa? Sim ou não? Não é literal, irmão. Mas quem está de sobreaviso, quem está vendo e discernindo, que é o que Jesus está falando aqui, vejam, estejam de sobreaviso. Deus, quando fala escrever a lei na mão e na testa, Ele está dizendo... Tudo que a mão representa trabalho, o que eu faço, atitude, ações, a minha forma de proceder no meu dia a dia. O que Deus está falando coloque no teu trabalho, coloque no seu dia a dia, faça tudo. Paulo vai no Novo Testamento pegar esse texto e dizer, seja trabalhar, seja comer, seja beber, seja tudo que você venha fazer, seja tudo para a glória de Deus. Escrever a lei do Senhor na mão significa fazer tudo em conformidade com os mandamentos do Senhor. Colocar a lei na testa, que Deus falou lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, não é escrever literalmente, mas é colocar a palavra do Senhor, como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus na mente significa guardar os mandamentos, para que nós nos livremos e nos preservemos do pecado. Agora vamos para 666, para o Apocalipse. O que significa o símbolo da besta na mão? É fazer o seu trabalho, é fazer o seu proceder, é caminhar dia a dia, é do jeito que o diabo gosta. É conduzir o seu emprego, o seu negócio, a sua empresa, observando as mesmas coisas, as mesmas práticas que os empresários que não têm Deus fazem. Fazendo uma nota fria, comprando produto de procedência duvidosa, fazendo nota mais alta para receber e pagar a ponta, não fazer nota. Isso é o quê? É a besta na mão da pessoa e ela, abestada, pensa que é um chip que vai colocar na mão. Colocar a marca da besta na mente é concordar com a filosofia da besta. Irmão, aqui eu vou ter que entrar na política. É concordar e achar que não tem nada a ver a ideologia de gênero. Isso é a marca da besta na mente das pessoas, e as pessoas não estão vendo e enxergando. A filosofia política esquerdista é a besta colocando a sua marca na cabeça e no pensamento de muitas pessoas, e as pessoas não estão vendo, não estão de sobreaviso. E tem crente que acha que é possível servir a Deus e concordar com essas coisas. A besta está marcando a mente de muitas pessoas, e as pessoas não estão vendo, porque não estão de sobreaviso. O que Jesus está dizendo? Estejam de sobreaviso.
vejam, mas discernam, acho que é essa a conjugação, discernam o que vocês estão vendo, compreendam, interpretem as coisas que estão acontecendo. Não é simplesmente ver, nada a ver isso aí, isso aí não tem nada a ver não. Irmãos, veja como nós estamos a cada dia naturalizando essas bizarrices, que são contrárias à palavra de Deus. Isso é a marca da besta, irmão. Aí muita gente fica pensando, é um chip? Agora não, aí fica conjecturando, a besta vai ser o Elon Musk, porque é isso, não sei o quê, o anticristo vai ser o Donald Trump. Aí começa, irmão, compreenda, esteja alerta e sobreaviso, olhe, mas compreenda o que está acontecendo no mundo, e como é que nós vamos compreender? Guardando a palavra no coração, orando ao Senhor, estando em vigilância. Veja que esta palavra, estar de sobreaviso, é ter essa capacidade de entender espiritualmente tudo o que está acontecendo ao meu redor. Irmão, nada do mundo, guarde isso no seu coração nessa manhã, nada que vem do mundo está aí para te fazer alguma coisa de bom. Tudo que o mundo oferece tem um propósito de nos afastar de Deus. Tudo, literalmente tudo, o sistema está preparado para te afastar de Deus. O sistema está preparado para te destruir, para aniquilar a tua fé em Cristo Jesus. Não aceite, irmão. Primeira coisa que você tem que fazer, alguém está falando alguma coisa, conteste, não receba. Confronte com a palavra, isso é estar de sobreaviso. Isto é ver, isto é olhar e perceber. É olhar e compreender que não é algo apenas humano e natural, tem uma conotação espiritual por trás. Paulo falando, ele nos ensina que o homem natural não compreende nada, mas um homem espiritual a todas as coisas discerne e compreende. O que governa este mundo, essa realidade, não são as forças desta terra, é o que está no reino espiritual. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, a nossa luta é contra as potestades, principados e dominadores deste mundo. Porque é o espiritual que governa o material. Então Jesus está dizendo, vejam e compreendam. Eu estou dando o roteiro para vocês. Nesse sermão que Jesus está contando e falando e ensinando aos seus discípulos, ele contou todo o roteiro. Então ele está dizendo, olhem para esse roteiro, olhem para esse cronograma, eu não sei qual é o dia exato, mas quando essas coisas estiverem acontecendo, Jesus está dizendo, se preparem, porque o tempo está chegando, se preparem, porque eu estarei às portas. Olhem e estejam de sobreaviso, estejam preparados, porque a qualquer momento, quando vocês virem esses eventos acontecerem, pode acontecer como foi na parábola das 10 virgens, de uma hora para outra, e Jesus fala aqui, inesperadamente, aqui no versículo 36, de uma hora em que, quando as pessoas menos estiverem esperando, vai surgir a voz dizendo, aí vem o noivo. Ou no dizer de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz, ao som da última trombeta, a voz do arcanjo será tocada, aí o Senhor virá. Irmãos, temos que estar nesta atitude constante de estar em alerta. Se perdermos esta capacidade de ver, de estar de sobreaviso, de estar preparado, nós podemos perder o voo. Podemos perder a viagem. Se nós contemplarmos e pensarmos no significado da palavra sobreaviso no português, sobreaviso é aquela pessoa que está pronta para fazer alguma coisa, mas está passiva, parada. Quando nós vamos viajar, alguém vai pegar um barco, uma lancha, está lá no porto, está lá de sobreaviso esperando. Quando alguém está no aeroporto esperando o voo para viajar, está de sobreaviso, mas está passivo, ela não faz nada, ela está paralisada, ela está esperando, mas está pronta e preparada. A hora que chegar lá, tim-dom, atenção senhores passageiros do voo 3546, com destino à eternidade,
Todos, por gentileza, peguem os seus cartões de embarque, organizando pela prioridade. Fila 1 é a prioridade. Os que são mortos, eles ressuscitarão primeiro. A fila 2 são aqueles que estão vivos. Eles serão transformados e terão seus corpos renovados. E todos agora vamos subir no voo da eternidade para encontrar o Rei dos Reis. Isso é estar de sobreaviso. Pela ordem de prioridade são os mortos, que já estão lá, sobre aviso, esperando. Pastor Alildo já está esperando, o vovô Ari já está esperando, a vovó Débora está esperando, o apóstolo Paulo está esperando, Pedro está esperando, Daniel está esperando, João está esperando, Jeremias está esperando, Isaías está esperando, esse Isaías também está esperando. Sobre aviso é isso, irmão. Mas se nós perdermos essa atitude de sobreaviso, tem dom. Estou despreparado. E agora? Cadê a minha lamparina? O meu azeite está vazio. Me arruma do teu aí. Te vira, papai. Eu já estou preparado aqui, porque eu estou de sobreaviso. Se eu der para ti, vai perder para mim. Então, meu amigo, faria pouca. Meu azeite primeiro. Jesus está alertando. A chamada vigilância é ter essa atitude de sobreaviso, de estar, e essa atitude de sobreaviso, você está esperando, mas está parado, sem fazer nada. É uma atitude passiva. Você não sabe quando vai chamar. Você não sabe quando lá quem está coordenando a chamada, o voo, você não sabe quando vai tocar. Mas você está ali esperando. E se eu pegar essa analogia, normalmente nos cartões de embarque está dizendo, embarque previsto para as 14h15. Mas nunca é 14h15. Mas você sabe que vai ser naquele intervalo. Olha a lógica, irmão, de estar de sobreaviso. Você sabe que vai ser naquele intervalo de tempo, entre 14h15. Será que vai ser exatamente 14h15? Pode ser 14h20, 14h25. Pode ser um pouco antes. Às vezes o avião chega antes do tempo também. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Mas você tem ali uma margem de erro, e você tem que estar preparado de sobreaviso para quando soar a chamada, você já está pronto para entrar no voo. Então veja que o estado de vigilância é essa preparação, e estar preparado de sobreaviso, necessariamente tem que haver em nós uma expectativa. Eu estou aguardando, eu sei que tem um voo com destino à eternidade preparado para mim. Quando será? Quando será? Eu não sei, eu só sei que... É antiga essa. Eu irei, sim, irei. Né? Essa aí do tempo da mocidade aqui, da Gloriane, dessa turma aí, da Suzete. Né? Então, quando será? Eu não sei, mas eu só sei que quando isso acontecer, eu irei. Porque estou na expectativa, estou preparado, estou com as malas prontas, eu já estou ali, a hora que o meu mestre chamar, eu já estou aqui, Senhor, pode levar. Seja quando for o toque a última trombeta, seja quando for a minha senha declarada. Agora é a tua vez, vem para cá. Ele corta o balão de oxigênio aqui em cima e sobe, vem para cá. Chamou, estou de sobreaviso também. Veja que o estar de sobreaviso nos prepara tanto para a volta, quanto para a chamada individual. Mas se o crente perde isso, para que se santificar, irmão? Se eu não espero nada, se eu não tenho uma expectativa de nada, para que vou me preparar? Se eu não espero nada, se eu não almejo nada, se eu não aguardo nada. E aí nós passamos para o outro alerta que Jesus diz aqui, estai de sobreaviso, e ele diz, vigiai. O vigiar já é diferente, é como um sentinela, é como um guarda que está no seu posto de serviço, ele já está completamente equipado. Ele já está com a sua arma ali, o soldado na guarita, está com a sua arma, está com a sua botina, está com todos os aparatos necessários, todo vestido, preparado ali, pronto para a guerra. O vigiar significa dizer que nessa chamada vigilância que Jesus nos dá, esse vigiar já é uma atitude ativa, é uma atitude positiva, é um fazer alguma coisa. Estar de sobreaviso é passivo, eu estou apenas esperando alguém dar o sinal. Mas o vigiar é uma atitude ativa de fazer algo
para não perder a minha chamada e o meu bilhete, a minha passagem. Por isso que ele diz, vigiar porque para me conservar preparado, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que orar para conservar a minha vigilância e o meu preparo para este grande dia. Eu preciso jejuar para preparar-me e estar vigilante e guardando e me livrando das ciladas que este mundo quer me derrubar. Vigiar significa estar se santificando a Deus, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Veja que vigiar já é uma atitude positiva, é um fazer alguma coisa. Vigiar também, pegando essa analogia de um sentinela que está num posto de vigia, de guarda, num quartel, vigiar também significa ir para a guerra. Porque, irmãos, o crente, quando nós tratamos da volta de Jesus, normalmente geram, na maioria das vezes, duas atitudes. É uma espera passiva, é um não fazer nada porque Jesus vai voltar, ou é um fanatismo doido em que também tudo agora é Jesus. Tudo agora vai para o inferno, aceita Jesus, Jesus vai voltar para lá. Vigiar aqui, irmãos, é no sentido de nós cooperarmos, trabalharmos, para que este dia que nós esperamos se abrevie e aconteça mais rápido. É o que Pedro escreve na sua epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, ou é capítulo 3, que nós temos que trabalhar apressando a sua vinda. Isso faz com que a igreja, lembra a igreja da necessidade que a igreja precisa de cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja, irmão? Qual é a missão da igreja? E quando eu falo igreja, não é a Assembleia de Deus do Brasil, não é igreja no sentido institucional, denominacional. Qual é a missão sua como igreja? Porque igreja é você. Qual é a sua missão? Jesus, a minha missão é, me cura, Senhor, das minhas enfermidades. É orar para a cura, é orar para abrir uma porta de emprego, é orar para, Senhor, me prospera, porque Tu sabes, eu sou Teu filho, e a Tua palavra diz que os Teus filhos comerão o melhor desta terra. Também é verdade, mas isso não é o centro do Evangelho. A missão da igreja, a missão daqueles que estão vigilantes, diante desta informação e desta verdade da volta de Jesus, é a missão de quem está constante e continuamente falando, discipulando, evangelizando, levando a palavra, levando o evangelho, apressando a volta do Senhor. Até porque o próprio Senhor Jesus disse nos seus evangelhos, nesse sermão profético, o evangelho do reino, lá em Lucas, o evangelho do reino será anunciado a toda criatura, então virá o fim. Irmão, você quer que Jesus volte logo? Sim ou não? Quer que Jesus volte? Então evangelize, pregue, fale de Jesus, testemunhe, discipule, leve o evangelho por onde você andar. Quem está vigilante está em todo lugar falando de Jesus, testemunhando Jesus, vivendo Jesus, mostrando Jesus pelas suas atitudes. Estar vigilante é isso. Então Jesus está dizendo, o estado de vigilância está na expectativa, na espera, mas também está ativamente trabalhando em favor da volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, e é por isso que Jesus conta esta parábola, ao final ele conta a parábola do porteiro. Essa deve ser a nossa atitude. O porteiro, aqui no versículo 34 a 36, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um dá a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Qual é a casa de Deus aqui? Aqui, nós estamos vendo que Jesus está, na verdade, falando que, quando Filipenses, Paulo escreve que ele
foi dado ao Senhor o nome sobre todo nome, e que a Ele toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Ele morreu, desceu até a profundidade das trevas, depois Ele ressuscitou, e ao ressuscitar Ele assentou à destra do Pai, e foi-lhe dado toda a autoridade e todo o poder. O mundo pertence ao Senhor Jesus, porque Ele conquistou, como está em Apocalipse, Ele adquiriu para Deus, pelo preço do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele adquiriu para Deus todos os povos, gentes de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. As nações e o mundo pertencem ao Senhor Jesus. Porém, o príncipe deste mundo ainda está por aqui, não foi aniquilado de uma vez por todas, mas Deus e Cristo Jesus entregou a autoridade, entregou o poder, entregou as chaves para ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu, entregou a nós, a igreja do Senhor, e nós, como servos do Senhor, vigilantes, precisamos avançar para levar o reino de Deus nesse mundo tenebroso. Como um porteiro que vigia a casa do Senhor, que está em vigilância, e nesse contexto que eu conto, está em vigilância para protegermos o reino de Deus, que já está em nós, irmãos, que já está em nosso meio. O reino de Deus já está na terra. Jesus mesmo falou isso: é chegado o reino de Deus entre vós. Só que na nossa fé escapista, a gente pensa que o reino de Deus só vai acontecer quando vier Jesus na eternidade e na glória. Mas não, o reino de Deus está aqui, Ele já nos deu autoridade. A igreja é a instituição espiritual mais poderosa do universo. Você precisa ter essa consciência. Não são os políticos, não são os poderosos. O maior poder está na mão da igreja, que tem o poder de ligar na terra e desligar no céu, que foi dada a autoridade para vigiar, para lutar em favor do evangelho e da palavra do Senhor. Neste tempo, enquanto o dia não vem, nós precisamos marchar, precisamos avançar, precisamos estar como esse porteiro vigilante, guardando a casa, cujo dono é o Senhor Jesus, e Ele virá prestar contas e virá nos buscar. E ao final, meus irmãos, deste sermão, Jesus, Ele finaliza justamente com esta expressão, versículo 37. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Veja que essa palavra não é restrita para crentes, não é restrita para a igreja. Ele está dizendo que o chamamento ao alerta, à vigilância, é para toda a humanidade. É por isso que o evangelho não está completo se falarmos tão somente de cruz, porque as pessoas têm que ouvir de que esse Jesus que veio em primeiro momento na cruz, como um servo sofredor, um servo que não tinha beleza, alguém que não tinha formosura alguma, alguém descaracterizado como um ser humano, esse mesmo Jesus voltará em poder e grande glória, voltará com autoridade, voltará, e na visão de Apocalipse, Ele pisará o lagar da ira de Deus, e Ele aniquilará os adversários de Deus com o sopro da sua boca, e vai ser algo tão tremendo e tão, uma destruição tão grande, que segundo o relato do Evangelho de Apocalipse, o sangue dos adversários vão ser tão grande que vai chegar à altura dos níveis dos cavalos, aqui da boca dos cavalos, dos freios dos cavalos. Então o Evangelho tem que ser pregado, a cruz, e tem que ser anunciado a volta de Jesus, porque a vigilância é para todos, não é só para crente, é para todos ouvirem, todos compreenderem que essa inexorável, inafastável e inerrante volta de Jesus vai acontecer. Ele vem, irmãos, portanto, se Ele vem, precisamos estar em vigilância constante, precisamos ter uma vida de santidade, e precisamos ter essa expectativa e esperança viva da volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver nesse dia, viver nessa expectativa, viver nessa esperança, porque Ele vem, e aquele que há de vir
virá, não tardará, disse o escritor aos Hebreus. Amém?